Nos destaques do Panorama CBN, advogado de Mauro Cid diz que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro apenas cumpria ordens. Polícia Federal encontrou informação que liga o coronel ao Rolex recomprado por Frederic Wassef. Hacker Walter Delgatti diz que Carla Zambelli pagou R$40 mil para ele invadir sistemas da justiça. STJ rejeita pedido da defesa do ex-jogador Robinho, que poderia dificultar o cumprimento de pena dele no Brasil por estupro cometido na Itália. Panorama CBN. Eu sou Leandro Gouveia, a Juliana Prado está de férias, enquanto isso eu vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta quarta-feira, dia 16 de agosto de 2023. Começando pelo caso das joias, a Polícia Federal identificou no rascunho do celular do coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, uma mensagem que teria como destinatário uma pessoa chamada Chase Leonard. É o mesmo nome que consta no recibo do Rolex que foi recomprado por Frederic Wassef, advogado que defendia a família Bolsonaro. De acordo com a Polícia Federal, a mensagem em rascunho no celular de Mauro Cid tinha o link para o anúncio de venda de um relógio da marca Rolex, similar ao que compunha o kit de joias em ouro branco e diamantes, encaminhado ao acervo privado do ex-presidente Jair Bolsonaro. O nome de Leonard aparece como responsável pelo atendimento na Precision Watches, em que o advogado Frederic Wassef recomprou o Rolex, como ele mesmo admitiu nesta terça-feira, depois de mentir sobre o episódio. Ele negou, no entanto, Frederic Wassef ter participado de uma operação de resgate da joia a mando de Mauro Cid, ex-assessor de Bolsonaro. Só que essa versão, na visão da Polícia Federal, é classificada como fantasiosa e hilária. A informação é do jornalista Valdo Cruz, da Globo News. Segundo investigadores, o advogado do ex-presidente buscou isentar Bolsonaro, mas a própria PF já tem provas indicando exatamente o contrário. Investigadores avaliam que, assim como o Wassef foi obrigado a admitir a recompra, terá eventualmente que dizer quem ordenou a transação. No jornal O Globo, a jornalista Malu Gaspar, comentarista da CBN, contou que aliados de Bolsonaro avaliaram que a entrevista de Wassef foi um desastre e chamam o advogado de Wassefalo. Em entrevista à Globo News, César Bittencourt, novo advogado do tenente-coronel Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, disse nesta quarta-feira que o militar era só um assessor e apenas cumpria ordens. Ele é um militar, mas ele é um assessor. Assessor cumpre ordens do chefe. Assessor militar com muito mais razão. O civil até pode se desviar, pode se desrespeitar, mas o militar tem por formação essa obediência hierárquica. Né? Então, alguém mandou, alguém determinou. Ele é só o assessor. Assessor faz o quê? Assessora. Cumpre ordens, cumpre determinação. Quem cumpre ordens não manifestamente criminosa, no caso de militar, de funcionário público, tem direito a excludentes. Então a gente vai examinar os fatos, saber quem é quem, até onde vai a responsabilidade de um e até onde vai a responsabilidade do outro. Cumpriu ordens de quem? Apesar da fala, o advogado ponderou que assumiu o caso só na noite de terça-feira e ainda não encontrou o cliente. Por isso, disse que não sabe detalhes das acusações contra Mauro Cid no caso da venda de presentes oficiais para o exterior. O advogado disse também que não sabe nada sobre o pai de Mauro Cid, o general Mauro Lorena Cid, que, segundo a Polícia Federal, tinha participação direta nessa feira do rolo. César Bittencourt disse que Mauro Cid está sendo injustiçado e recolhido injustamente. O coronel está preso desde maio por envolvimento na suposta fraude em cartões de vacinação do ex-presidente Bolsonaro e familiares. Nessa quarta, o hacker de Araraquara, Walter Delgatti, prestou depoimento à Polícia Federal por quase 3 horas. O advogado dele, Ariovaldo Moreira, disse que Delgatti apresentou provas que mostram que teria recebido R$40 mil da deputada Carla Zambelli para invadir sistemas da justiça. Ele faz prova de que ele recebeu valores de Carla Zambelli. Segundo o Walter, o valor total chega próximo a R$40 mil. Se não me falha a memória, foi próximo a R$14 mil em depósito bancário e o restante em espécie. Para qual serviço exatamente? Invadir qualquer sistema do judiciário. Na operação que prendeu Walter Delgatti no início de agosto, dados de transações financeiras entregues pelo hacker
mostravam que pessoas próximas a Zambelli tinham repassado R$ 13.500 a ele. Na ocasião, ela alegou que tinha contratado o hacker, mas para outros serviços pessoais que acabaram não sendo efetuados. O advogado Ariovaldo Moreira afirmou que Delgatti apresentou conversas e mais provas do envolvimento de outras pessoas na invasão ao sistema do CNJ para a inclusão de um mandado falso de prisão contra Alexandre de Moraes. O advogado disse que os investigadores não o questionaram sobre a reunião de Delgatti com militares do Ministério da Defesa e nem sobre o encontro em que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria questionado se seria possível invadir as urnas eletrônicas. Segundo Ariovaldo, se ele fosse questionado, Delgatti também ficaria em silêncio. Também não houve nenhum acordo de delação premiada, segundo o advogado. Nessa quinta, Delgatti fala à CPMI dos ataques golpistas e a defesa dele pediu ao STF que ele possa ficar em silêncio absoluto diante de perguntas que possam incriminá-lo. E o ex-presidente Jair Bolsonaro pagou R$ 913.336 em multas por não ter utilizado máscara durante a pandemia de Covid-19 em São Paulo. Os valores se referem a 7 infrações que o ex-presidente cometeu em atos públicos e passeios de moto no estado. Em junho, a Justiça bloqueou mais de R$ 500 mil nas contas do ex-presidente para garantir o pagamento. Só que a dívida é maior. No sistema da dívida ativa do estado, consta que ele deve R$ 1.620.000. O governador Tarcísio de Freitas também chegou a ser autuado, mas já tinha quitado o débito com o governo. Em julho, um relatório do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, revelou que Bolsonaro recebeu mais de R$ 17 milhões via Pix após uma campanha organizada por apoiadores. E o objetivo era justamente levantar recursos para que o ex-presidente pagasse as multas que recebeu em São Paulo. Nessa quarta, o governador Tarcísio de Freitas enviou à Assembleia Legislativa um projeto de lei para dar anistia a multas aplicadas por infrações sanitárias cometidas durante a pandemia. O governo paulista justifica a anistia, dizendo que as multas que foram aplicadas durante as gestões de João Dória e Rodrigo Garcia tinham caráter educativo e não arrecadatório. Agora, a guerra de versões sobre o apagão. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que o blackout foi uma falha técnica. Em entrevista à EBC, a empresa brasileira de comunicação, ele não citou a Eletrobras, como chegou a ser levantado pela primeira-dama Janja, disse que o governo tem cobrado urgência para saber o que causou o apagão. Na terça, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, chegou a falar em possível sabotagem ou num ato intencional. O ministro Rui Costa reforçou que não há razão para colapso, porque há sobra de energia. Nós estamos com sobra de energia, os reservatórios estão todos cheios, nós temos hoje um parque eólico solar gerando muita energia, então não há razão nem de oferta nem de demanda para ter tido esse colapso. Foi erro técnico, falha técnica, precisa identificar o que foi que aconteceu e espero que o mais rápido possível nós consigamos dizer à sociedade o que levou esse apagão no Brasil. No momento em que eu gravo esse podcast, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico está reunido há horas para discutir as causas do apagão. O ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, pediu no dia do blackout 48 horas para apresentar um relatório técnico sobre as causas. Em outra frente, o ministro da Justiça, Flávio Dino, assinou o ofício para que a Polícia Federal investigue o caso. O que se sabe até agora é que houve uma sobrecarga no Ceará e um segundo evento ainda não identificado. Nessa quarta, o governo informou que 7 estados chegaram a ficar totalmente sem energia: Amazonas, Amapá, Acre, Tocantins, Rondônia, Maranhão e Pará. Sobre a Eletrobras, a Procuradoria-Geral da República opinou favoravelmente ao governo na ação que pede mais poder de voto da União nas decisões da empresa. O poder público tem 42% das ações ordinárias da Eletrobras, mas devido à lei da desestatização da empresa, a proporção de votos do governo foi limitada a só 10%. Segundo o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a norma não pode simplesmente reduzir o direito de voto do acionista, ainda mais o acionista sendo a União. Esse parecer da PGR foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. E o presidente Lula falou no encerramento da Marcha das Margaridas, que reivindica
melhorias no campo e respeito aos direitos das mulheres e reuniu cerca de 100 mil pessoas na área central de Brasília. A última vez que a marcha saiu, em 2019, o presidente era Jair Bolsonaro, que não participou. Na ocasião, Lula estava preso e encaminhou uma carta que foi lida por Fernando Haddad. Agora, nessa quarta, o presidente chamou Bolsonaro de genocida e disse que aqueles que pensam em dar golpe não conhecem a capacidade de luta do povo brasileiro. Os poderosos, os fascistas, os golpistas podem matar uma, 2 ou 3 Margarida, mas jamais evitarão a chegada da primavera. E a vinda de vocês aqui hoje demonstra que só pensa em dar golpe nos dias de hoje quem não conhece a capacidade de luta dos homens e das mulheres desse país. O presidente Lula fez ataques mais fortes ao ex-presidente. A única razão pela qual eu votei a ser presidente da República desse país, tirando aquele fascista, aquele genocida do poder, foi para provar a este país e para provar ao mundo que esse país tem condição de tratar o seu povo com respeito, que esse país tem condição de melhorar a vida de vocês, que esse país pode cuidar da saúde das nossas crianças, da saúde do nosso trabalhador, da saúde da nossa mulher. Durante o evento, o governo federal anunciou medidas voltadas às trabalhadoras rurais, prometendo um plano emergencial de reforma agrária e um pacto nacional de prevenção ao feminicídio. E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o calendário para a discussão da reforma tributária. O relator, senador Eduardo Braga, do MDB, prometeu apresentar o texto no dia 27 de setembro para que ele seja votado ao longo de outubro na comissão e no plenário. O plano prevê 8 audiências públicas, trazendo cerca de 40 representantes da sociedade para debater o impacto da reforma para estados e municípios, também avaliações dos setores da indústria e de serviços. Qualquer mudança vai demandar uma nova votação na Câmara, assim como foi feito com o arcabouço fiscal, que deve ir à votação na terça-feira agora, segundo promessa do presidente da Câmara, Arthur Lira. Quem não aproveitou para abastecer o carro quando ficou sabendo do aumento da Petrobras, aqui no Panorama, já vai pagar mais caro. A reportagem da CBN encontrou preços mais altos nas principais capitais do país. Em Brasília, teve posto que subiu a gasolina de R$ 5,37 para R$ 5,68. Em São Paulo, no bairro de Pinheiros, na Zona Oeste, o litro da gasolina, que ontem estava em R$ 5,99, que já está acima da média, subiu para R$ 6,49. Um dia depois do aumento, em uma audiência numa comissão do Senado, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, afirmou que a paridade do preço dos combustíveis com o mercado internacional, como ocorria até ele assumir o cargo, é uma estupidez. Prats disse que os ex-presidentes sempre praticaram preços diferentes do chamado PPI e que seria burrice adotar a paridade num país que tem autossuficiência de refino do petróleo. Na comissão, Jean Paul Prats voltou a defender a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, disse que nunca houve vazamento em perfurações feitas pela Petrobras em toda a história e que não há uma exigência feita pelo IBAMA que não possa ser atendida plenamente pela Petrobras. O índice Bovespa caiu, de novo, 12º pregão seguido, hein? Baixa de 0,4% aos 115.708 pontos. O dólar comercial ficou praticamente estável, cotado a R$ 4,98. O euro caiu 0,27% e vale R$ 5,42. Panorama CBN. Abrindo a página policial, um morador da Cracolândia, no centro de São Paulo, foi morto em uma suposta tentativa de assalto. João da Silva Souza, de 54 anos, morava num prédio do Largo General Osório e estava saindo de casa para trabalhar como vigia. Ele morreu após ser golpeado no tórax a poucos metros de casa na noite de terça-feira. Testemunhas relataram que João contou antes de morrer ter sido atacado por um usuário de droga e acreditam que ele foi vítima de um latrocínio porque levaram a mochila dele. O porteiro que ajudou no socorro fez o relato à CBN. Passando algum tempinho ele retornou, para o prédio, já meio
atônico, né, pela situação, e ele me informou que um morador de rua perfurou, né? Chamamos a GCM que estava no local ali próximo da gente, e eles de prontidão já viram a situação, colocamos ele no veículo, né, na viatura, e automaticamente a viatura levou ele até o hospital, né? E ali automaticamente aquele lugar é um lugar onde que realmente as pessoas são assaltadas, pegas de surpresa, né? É um local bem difícil ali a situação, né? Nessa quarta, investigadores estiveram na região buscando imagens de câmeras, mas a princípio não há gravações da esquina do ataque. Até agora ninguém foi preso. E o número de mortos na Operação Escudo, que foi deflagrada depois do assassinato de um soldado da Rota no Guarujá, no litoral de São Paulo, subiu para 18. Segundo a PM, 2 suspeitos foram mortos ao entrarem em confronto com policiais. Um dos 12 laudos necroscópicos prontos de mortos ao longo da operação mostra que um dos homens levou 7 tiros de agentes da Rota. O Ministério Público concluiu a análise das imagens das câmeras corporais usadas pelos policiais militares. O MP informou que, nesse caso específico, elas estavam sem bateria, o que descumpre as normas da própria corporação, já que o policial que sai com o equipamento precisa checar se ele está carregado. Os promotores tiveram acesso a mais de 50 horas de gravação. Com base no material, concluíram que em 3 ocorrências houve confronto com criminosos. Em 2 ocorrências, as gravações não captaram os momentos das supostas trocas de tiros, mas, segundo o MP, são importantes porque revelam falhas operacionais, como câmeras descarregadas e o não acionamento do modo de gravação em alta qualidade e com som durante as incursões. Os promotores consideram que, em uma das ocorrências, as imagens não trazem nenhuma informação relevante para a investigação. E o programa Profissão Repórter da TV Globo tratou desse assunto na terça-feira. A repórter Daniele Zampoli foi para a comunidade Prainha, no Guarujá, e durante a reportagem, um policial apontou um fuzil para ela por 17 segundos, mesmo depois dela se apresentar como jornalista. O mesmo policial decidiu filmá-la. O vídeo que ele fez viralizou, com a acusação de que a repórter estava lá para flagrar alguma irregularidade da polícia. O repórter Caco Barcelos questionou o comandante-geral da Polícia Militar, Cássio Araújo de Freitas, sobre o episódio. O oficial afirmou que não tinha os detalhes que o jornalista relatou. Em nota divulgada nesta quarta, a Polícia Militar alegou que os agentes se cercam de toda a cautela possível em incursões com alto risco de periculosidade e cumprem rígidos procedimentos operacionais para a proteção da própria vida. A PM acrescenta que está apurando as alegações da reportagem para eventuais providências. E o delegado da Polícia Federal, Tiago Selling da Cunha, que foi baleado na cabeça no Guarujá na terça, vai continuar internado e se recuperando no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista. Ele foi atingido durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. O estado de saúde dele é grave, mas estável. No Rio, a Polícia Civil encontrou restos de bala no corpo de Eloá dos Santos, a menina de 5 anos que foi morta dentro de casa com um tiro no peito, na Ilha do Governador, na Zona Norte, no último sábado. Após uma perícia, os fragmentos de projétil serão comparados com a munição das armas dos policiais que estavam no local quando a criança acabou atingida. Em entrevista ao jornal da CBN, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que vai apresentar uma proposta de nova doutrina de procedimentos operacionais aos secretários estaduais de segurança. E nós estamos trabalhando matriz curricular nacional, ou seja, mudança da formação, treinamento. Irei apresentar a proposta de uma espécie de protocolo nacional, de uma nova doutrina e de procedimentos operacionais que sejam padronizados nacionalmente, para que haja o uso da força de acordo com a circunstância, levando em conta que você não pode sair dando tiro a esmo, porque você vai gerar danos que não são inerentes à operação policial. E a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça rejeitou um pedido da defesa do ex-jogador Robinho para que o governo da Itália apresentasse a cópia traduzida do processo no qual o ex-atleta foi condenado a 9 anos de prisão por estupro. Com isso, o processo para que o ex-jogador cumpra a pena no Brasil fica destravado e volta a contar o prazo de 15 dias para que a defesa apresente a contestação do pedido de execução da pena. Durante o julgamento, a defesa de Robinho, o advogado José Eduardo Alckmin, afirmou que o cliente está com dificuldade financeira
e pediu mais tempo para conseguir a tradução do processo. O prazo para trazer peças traduzidas ficou pelo prazo da defesa, que é um período remanescente. Evidentemente, há dificuldades. É um jogador que não está exercendo o seu mundo, tem dificuldades econômicas. Eu perguntaria se seria, então, possível fixar um prazo um pouco maior para que se providencie a tradução. Questionado pela CBN sobre o fato de Robinho ter vários bens, como 20 imóveis e 8 carros, o advogado José Eduardo Alckmin alegou que ele não pode gastar todo o seu patrimônio. Não, mas veja, ele tem imóveis, mas tem quantos anos mais para viver pela frente? Ele não pode fazer que nem o Chiquinho Scarpa, né? Gasta hoje e no dia de amanhã o que acontece? Então, ele não está ganhando, o fato é esse, ele não está tendo contrato de patrocínio, não está tendo jogo de futebol, não está... Então, está praticamente com a carreira encerrada. Então, toda a economia que puder fazer seria melhor, mas enfim. Para o advogado Tiago Borges, especialista em direito internacional, a negativa do Superior Tribunal de Justiça pode permitir que o processo ande mais rápido. Ele afirma que há chances do ex-jogador cumprir a pena no país e que, se ele for detido, será um caso que vai marcar o direito internacional brasileiro. Eu acho que há chance. Eu acho que existe aí um problema de ordem até política internacional em relação a essa questão da impossibilidade de extradição nacionais que o Brasil precisa equacionar. E, portanto, o STJ, dando essa decisão, resolveria esse problema, né? Robinho foi acusado de estuprar com outros 5 homens uma mulher albanesa em uma boate em Milão, na Itália. Segundo a denúncia, o crime ocorreu em 2013, quando ele era um dos principais jogadores do Milan. No começo desse ano, o governo italiano pediu a homologação da decisão da justiça do país. Essa medida permitiria que Robinho cumprisse a pena no Brasil. O presidente Lula conversou por telefone por cerca de meia hora com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Lula reforçou a importância de avançar no debate sobre preservação ambiental. Biden reforçou a contribuição de $500 milhões dos Estados Unidos ao Fundo Amazônia e destacou a importância da construção de uma parceria forte. Os dois ainda trataram da iniciativa para o avanço do trabalho na economia no século XXI, a ser proposto pelos Estados Unidos e o Brasil, com a participação de representantes de movimentos sindicais e da Organização Internacional do Trabalho. Lula disse ser a primeira vez que trata do tema com o presidente e que juntos poderão inspirar outros governantes. Lula e Biden ainda conversaram sobre os próximos encontros entre os dois em setembro, na cúpula do G20 e nas Nações Unidas. Lula reiterou o convite ao presidente americano para visitar o Brasil no ano que vem, especialmente para conhecer algum estado da região amazônica, e também manifestou solidariedade às vítimas dos incêndios no Havaí e às famílias. Final da Copa do Mundo de Futebol Feminina definida. A Inglaterra passou pela Austrália por 3-1 e vai para a final pela primeira vez na história, assim como a Espanha. Mas a técnica da Inglaterra já esteve numa final e se tornou a primeira pessoa a chegar à disputa da Copa com seleções diferentes em 2 finais seguidas. Em 2019, Sarina Wiegman comandou a Holanda, que acabou derrotada pelos Estados Unidos. O jogo entre Inglaterra e Espanha acontece no domingo, às 7 da manhã, no Estádio Olímpico de Sydney, na Austrália. TV Globo, Sport TV e Globoplay transmitem ao vivo. No sábado, Suécia e Austrália disputam o 3º lugar às 5 da manhã, no estádio de Brisbane. E termina aqui mais um Panorama CBN. Ouça a versão completa de entrevistas e reportagens feitas pelos nossos jornalistas que estão em diversas cidades do país no site ou aplicativo da CBN. Se você gosta do Panorama, aproveita para compartilhar o link com os amigos. Pode se inscrever e dar like no Castbox, também seguir o Panorama na Amazon Music. Também me conta o que achou dessa edição, pode mandar sua opinião, sua sugestão, sua crítica pelo e-mail leandro.gouveia@cbn.com.br. Tem também o Instagram, que é lereisgouveia. Próxima edição do Panorama CBN com Natália Furtado e eu volto à noite. Essa edição teve a produção e o roteiro feitos por mim
A edição e a sonorização por Daniel Mesquita. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.